A paz de Cristo, irmãos. Graças a Deus estamos aqui falando sobre batalha espiritual. Estruturas de oposição na batalha espiritual é nosso tema. Esse tema ele tem sido colocado nesse livro que eu escrevi. Esse livro, Sendo Vitoriosos em Deus, ele apresenta essas batalhas em nome de Cristo. E eu estou mostrando para vocês, convidando vocês também para a leitura desse livro. Mas o que nós estamos dizendo é bem claro, está na Bíblia Sagrada, e eu estou com a Bíblia aqui aberta e eu vou ler com vocês alguma coisa também. Peço que você me acompanhe. Mas eu quero iniciar dizendo que em toda batalha existe um adversário. E na batalha espiritual, é claro que existe um adversário espiritual. Ele é diferente, né? Então nós vamos olhar, vamos verificar quais são as estruturas de oposição que enfrentamos na batalha espiritual usadas pelo nosso inimigo espiritual, né? E quando falamos em inimigo espiritual, estamos falando especificamente de Satanás, né? E daqueles que ele rege e daqueles que estão associados a ele, né? As estruturas do mal são os elementos que dão sustentação para que os espíritos malignos tenham acesso às pessoas e esses espíritos realizem os intentos do mal pela manipulação de circunstâncias. É isso que ocorre. E, em geral, essas estruturas espirituais elas vão facilitar a ação tenebrosa. Os demônios, então, buscam posição que eles obtenham vantagem contra as pessoas que valorizam o bem e que querem o bem. Os inimigos, os inimigos espirituais, os demônios, eles trabalham realmente manipulando as informações, manipulando os dados, as conjunturas, manipulando as situações, de maneira que ele forme um corpo de disposições contrárias a Deus e que eles passem a ter, então, uma oportunidade de impedir a obra da redenção, a obra da salvação. Porque a obra de Cristo está no mundo, está anunciada, está sendo pregada pela igreja, testemunhada pelos crentes. Mas o inimigo, então, ele monta uma ação para bloquear esta atividade, esse comportamento e esta ação da igreja, né? O apóstolo Paulo, ele explica, estou aqui com 2 Coríntios 4, né? Ele explica que o evangelho fica encoberto por causa da operação maligna, do fechamento do entendimento espiritual, de uma forma que a mensagem de Cristo não seja recebida com o brilho e a preciosidade que é inerente ao Evangelho. Então, Satanás ele fica assumindo uma posição de liderança nos corações, onde ele consegue se instalar, né? E ele coloca, então, junto com a sua presença, ele é um espírito de incredulidade, então ele coloca uma disposição incrédula. E o objetivo dele é essa indisposição incrédula contra Deus, né? Porém crédula para afirmações de entidades supersticiosas. É assim que o inimigo trabalha. Então, de um lado, ele bloqueia ou quer bloquear, manipulando circunstâncias, entendimento, discernimento, né? Com seu engano, com a sua astúcia, né? E do outro lado, ele incentiva que as pessoas aceitem as afirmações incoerentes da superstição, do mundo cultural trabalhado na superstição. Então, dessa forma, o inimigo ele desfigura a beleza da imagem de Deus na pregação. E ele, então, oferece líderes humanos que são arrogantes e que são gananciosos, são vaidosos o suficiente para pregarem a si mesmo, em vez de pregar o Evangelho. Alguns até começavam bem, mas aí passam a pregar a si mesmo e a assumirem umas prerrogativas de senhores e não de servos. E eles questionam as estruturas teológicas, as estruturas do entendimento bíblico, do entendimento doutrinário, do entendimento da graça. Eles rejeitam a obra da expiação
e eles começam a falar da sua própria ideologia, né? Contra o senhorio do Senhor, fazendo oposição entre o senhorio divino e a obediência, como se a obediência fosse uma coisa ruim, porque eles trabalham a obediência no sistema de ideológico, né? Colocando estruturas culturais em vez de perceber o que está acontecendo a nível espiritual. Então isso tem ocorrido, né? E essa má liderança e esse mau testemunho de vida cristã, ele existe como uma manipulação do mal, retirando a força da pregação e a proclamação do evangelho e desunindo o povo de Deus, quebrando a unidade do povo de Deus. E isso causa esse ofuscamento dos olhos incrédulos para não enxergarem a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, diz aqui do verso 3 ao verso 5. Então, as estruturas do mal, elas dão sustentação e arcabouço para a operação do engano e da derrota. E é isso que ocorre, né? Eu lembro uma vez em que um demônio se manifestou diante de pessoas, ele estava muito furioso numa reunião de ensino de doutrinas em uma igreja. E quando os irmãos se achegaram à pessoa endemoniada para se oporem ao espírito e clamarem o nome de Jesus, eles escutaram do espírito mal uma acusação. O espírito disse que havia uma contenda acontecendo na igreja local e que os demônios é que estavam presidindo essa contenda, né? De forma que eles não teriam condições espirituais de comandarem o mal para saírem, como os espíritos opressores, né? Saírem daquela vida, expelirem, né? Cast out. Eles não tiveram essa autoridade porque o inimigo os acusou e eles aceitaram a acusação. E a pobre vida que estava endemoniada ficou indefesa naquele momento, né? O próprio líder da igreja me contou esse relato, né, que aconteceu com ele na época dele, e ele falou bem assim que durante muito tempo eles ficaram com esse peso, né, de uma derrota espiritual. Isso afastava as pessoas da igreja e rechaçava a luz do evangelho que deveria brilhar entre eles. Compreende? Então, ele falou para mim, durante anos, né, anos perdidos, anos de evangelização, de testemunho perdidos, por causa de uma contenda que havia dentro da igreja em 3 grupos, né? E aqueles grupos faziam oposição um ao outro e os irmãos não se tratavam com carinho, né? E o interessante nesse relato é que os irmãos poderiam ter expulsado o demônio, né? Bastava que eles fizessem o quê? Que eles se arrependessem, né? Eles tinham que se arrepender, ter a humildade de se abraçar, né? E orarem juntos, declarando a derrota do mal, mesmo do mal neles, da vaidade que estava operando neles, do pecado. Eles tinham que declarar a derrota do mal neles, e aí eles poderiam declarar a derrota do mal na vida que estava opressa, oprimida, endemoniada. Então, o que o inimigo fez? Ele estruturou, né? Ele colocou uma estrutura maligna para que as pessoas não tivessem condição de realizar a obra de Deus e a luz de Deus fosse impedida, né? Refletisse, fosse embora, não permanecesse, não aquecesse os corações, nem iluminasse o entendimento. Então foi isso que o inimigo conseguiu naquela época. Tanta vaidade, tanta meninice orgulhosa, perdurou durante anos, né? E aquelas pessoas tiveram tristezas que poderiam ser em tempos de alegria. Quanto tempo e energia perdido, né? Recurso perdido. Algumas estruturas de oposição, irmãos, elas são maiores e são globalizantes. O mundo, por exemplo, é discernido na Bíblia como uma estrutura de oposição a Deus, porque o maligno ele tem cooptado reinos, nações, né,
com as suas políticas de dominação opressiva. Nos sistemas políticos há gatilhos do mal que disparam injustiças, privilegiando uns em detrimento de outros, né? E com isso, maior ou menor grau de opressão, né? O mundo vai agindo como uma unidade contra Deus, né? Rejeitando a crença, rejeitando a fé, rejeitando a humildade que deveria ser expressa diante do Deus que nos criou, né? Do Senhor que detém o poder de fazer o universo funcionar, né? Então, no mundo da cultura, há práticas que se apresentam pecaminosas, e essas práticas elas vão propondo uma separação. Elas vão realmente separando a vida espiritual em Deus e transformando o Senhor do Universo num mero objeto de prática supersticiosa e folclórica. É isso que ocorre, né? Então, o mundo, ele é uma estrutura assim. Jesus disse bem assim: se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. É João 15:19. Então, quando Jesus fala isso, né, nessa palavra de Jesus, o mundo é visto como personificado. É como se ele fosse uma pessoa, né? Uma pessoa agindo. O mundo, então, é o conjunto dos poderes em ação na humanidade, na forma de uma unidade de interesses antagônicos a Deus. É assim que o mundo é discernido. Então, o mundo só ouve a si mesmo. João diz isso, 1 João 4:5. E a percepção do mundo se volta para si mesmo. Por isso, o mundo não pode receber a verdade que vem de Deus. O Espírito da verdade, a Bíblia diz, o qual o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Aí Jesus fala: mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. João 14, verso 17. Então, não pode reconhecer o seu Criador. O mundo não reconhece mais a Deus Criador. João 1, verso 10. E ainda o mundo será julgado porque escolheu ser governado por forças contrárias à vontade de Deus. É dito em João 12, verso 31. Quem é de Deus identifica-se como sendo de fora do mundo. Essa é a palavra de Jesus na sua oração em João 17:16. E quem é de Deus rejeita qualquer tipo de afeição a esse sistema corrompido. João fala isso em 1 João 2, verso 15. Então, no sistema do mundo, o que reina é a exploração dos desejos e dos impulsos incontidos no lugar da vontade de Deus. Veja, irmãos, então, a exortação sábia nos diz: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você conhece, é Romanos 12, verso 2, né? Então, quando a Bíblia fala isso, ela está mostrando, né, que qualquer conformação ao estado de coisas mundano configura um pecado, porque está distante de Deus e é contra Deus. Aí você fala: então, o que acontece? O que está havendo aqui? O que acontece ao mundo para ele deixar de ser natural e se tornar uma entidade, agindo como um sujeito e não como o objeto que ele deveria ser, né? Então, ao sair para explorar o mundo e se relacionar com o que existe além do nosso universo interior, o universo da consciência, né? Nós, seres humanos, nós passamos a ter a realidade como objetiva. Aquele processo que a psicologia social chama de objetivação.
Pois é um conceito que se presta para nós aqui, né? Então, no processo de conhecer, passamos a produzir cultura, porque a gente modifica o nosso habitat e as coisas ao nosso redor, e ao mesmo tempo nós passamos a nomear essas coisas e fazemos uma distinção do que produzimos em relação a nós mesmos como produtores. Mas quando a gente dá uma feição humana ao mundo, nós o tornamos uma coisa humanizada, portanto, um sujeito. E um sujeito que age contra nós. E aí esse conjunto de coisas que nós ressignificamos a partir do mundo natural, ele passa a se assenhorar de nós, porque é uma produção conjunta, coletiva, cultural. Então tem força na sociedade, né? Então aquilo que produzimos se torna objetivado. E o mundo que nós recebemos para morar, Deus nos deu o mundo para morar, interagirmos, para nos alimentarmos aqui, né, para vivermos. Esse mundo ele começa a agir e ele começa a receber o conteúdo que vem do nosso mundo interior e se tornar parecido com a gente, né? E a gente vai se esquecendo disso, se esquecendo de quem formou o mundo e de como o mundo foi tornado esse mundo cultural. E a gente passa a esquecer de para que o mundo existe. Ele então é interpretado em nosso esquecer pecaminoso como um mundo cultural criado por nós mesmos. E por ter uma existência longa, né, a sociedade, embora criada pelos homens, ela sobrevive por muitos anos. Muitos da humanidade morrem, né, e passam as gerações e a sociedade fica. Então, essa sociedade, né, que está integrando o mundo, que está dando ao mundo essa feição humanizada, né, ela vai, então, permanecer como uma imposição do efeito causado pelo humano que interfere na ordem das coisas. Então, a cultura é algo posto. Ela está posta diante de nós. Está lá, como parte do mundo que se tornou humano, né? Como distinto de nós mesmos e como confrontando a nós. E nas sociedades, as instituições, elas passam a ser criadas para proteger esses interesses do mundo, proteger o planeta que agora está humanizado, né? E essas entidades que nós produzimos culturalmente, que a sociedade produz, né? Elas passam então a cuidar para que nada seja modificado. Então é isso o que acontece no mundo. As instituições que nós criamos, elas serão reais e vão exigir um estatuto de objetivas como parte da dinâmica social. E o nosso o pecado está tão apegado ao que nós produzimos e ao que nós humanizamos para fingir, né, que somos nós que somos senhores do mundo, né? Alguns dizem, numa certa ideologia, né, que os homens são os deuses, né, porque os homens são aqueles que produzem a sociedade e que sujeitam o mundo, né? E é engraçado falar isso de forma ideológica, porque não somos todos nós, né? São aqueles que dominam os homens, né? Então, a liderança que domina, ela quer dizer que a sociedade é que produz o mundo. Sim, produz, mas quem que rege? Quem que rege essa sociedade? Essa é a questão sociológica, né? E de psicologia social e profundamente teológica na interpretação do que aconteceu com o mundo, para o mundo ser tratado como uma entidade, ser tratado como um sujeito que age sobre os seres humanos, o tornando mero objeto do seu sistema. Então, você fala assim, essa linguagem que você está usando, pastor, a linguagem da psicologia social que o senhor está dizendo aí, e essa linguagem, ela é espiritual? É profundamente espiritual.
Porque essa estrutura do mundo, segundo a Bíblia, essa estrutura é o que rege o mundo e que torna o mundo que foi objetivado por nós uma entidade contra Deus, opositora ao Evangelho. E ela acaba rejeitando a fé para poder manipular o mundo. O nosso pecado está apegado ao que nós produzimos, ao que nós humanizamos, e para fingir que nós somos os criadores. Então, o mundo se tornou um ente, um ser que requer reconhecimento e nos confronta como sendo melhor do que nós, mais verdadeiros, mais autossuficiente e, claro, mais autoritativo. É por isso que se quer, né, que o muito prevaleça sobre o um, quando o um precisa prevalecer em muitas vezes. Isso precisa de balance, precisa de um equilíbrio, né? E esse equilíbrio está perdido na ideologia. A ideologia é um jeito de lidar com a verdade em prol de um grupo privilegiado, né? Então é isso que tem acontecido. Quanto mais degradado, quanto mais afastado do reconhecimento do seu verdadeiro Criador, o mundo é cada vez mais autoritário. E a Bíblia diz sobre Jesus Cristo: estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 e 11. Jesus não veio pelo mundo da cultura, irmãos. Não nasceu da vontade da carne e instaurou o mesmo processo espiritual em nós. Porque esse mesmo texto de João 1, verso 12 e 13, ele fala bem assim: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder. A todos quanto receberam, deixa eu ler o texto aqui direito na Bíblia, né? Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Aí ele fala: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É o verso 12 e 13 do capítulo 1. Então, Jesus não nasceu da vontade da carne, não nasceu da vontade do homem, nasceu de Deus. E ele agora diz para nós: vocês estão sendo convocados para um nascimento espiritual, para também não serem nascidos da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue. Vocês são convocados para um nascimento espiritual, um nascimento de cima, uma renovação, uma regeneração, uma recriação da humanidade em Cristo Jesus. E essa é a força de Jesus, do Espírito Santo de Deus, da Bíblia Sagrada, contra a estrutura pecaminosa do mundo. Então Deus quer que o mundo seja vencido por nós, porque o pecado desconstruiu o mundo e o reconstruiu sob estruturas pecaminosas. Esse é o problema. Então, a vida espiritual, sobre a influência mundana, ela acontece quando nós superamos permanentemente aqueles valores passageiros do mundo pela ação do poder de Cristo em nós. Observa, é a vitória espiritual sobre a influência mundana. Isso vai acontecer quando o que é passageiro for vencido pelo poder de Cristo agindo em nós. Você fala, mas por quê? Porque o poder de Cristo não é passageiro, é permanente. O que é permanente é maior do que o passageiro. Então, nós somos sacados da realidade passageira e entramos na realidade eterna. E o eterno é superior. Por isso, o eterno tem mais força, mais poder e mais capacidade de transformar a realidade. Mas por isso, por causa disso, nós precisamos entronizar Jesus em nossa vida e implantar a santificação em nosso viver diário. Porque é a santificação que nos identifica com Cristo, porque Ele é santo. E Ele fala ser de santo, né? Como Deus é santo.
Então, eu aceito a santidade de Deus agindo em mim, e aí eu entro na atmosfera da santidade, que é a atmosfera do Espírito Santo, do eterno, do que está além dessa realidade simplesmente cultural. Você fala, então você está dizendo, pastor, que a cultura é ruim? Não. Eu não estou dizendo que a cultura é ruim, eu estou falando que a cultura está sendo usada e manipulada contra a fé. E ela tem colocado instituições dentro do mundo para defender-se da fé e da sujeição a Deus, para manter esse status quo, manter o que foi estabelecido contra Deus, contra a fé, contra o quebrantamento, contra a fraternidade e contra a valorização do indivíduo. O individualismo, ele não é de Deus, o individualismo. Mas o indivíduo é, porque Deus fez o indivíduo. E é o indivíduo que compõe a sociedade. A sociedade não pode estar além do indivíduo. Ela precisa incluí-lo e receber dele, do indivíduo, a sua palavra importante, a sua voz, o seu voto, a sua capacidade de mudar aquilo que foi objetivado no mundo. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Então, eu estou falando sobre essa estrutura. É preciso dissociar o mundo como sujeito e entender que os espíritos operam por meio dos sistemas que o mundo tem e usa as suas instituições, se essas instituições não forem trazidas para a fé e para o bem comum. Então, para vencer o mundo, é preciso discernir o mundo. Se não discernirmos o mundo, seremos objeto dele. Então, Deus quer isso de nós. Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E eu convido você, eu sou Valdeir Contaifa, estou falando aqui do Sudeste Asiático, mas estou perto do seu coração, convidando você a entender essas estruturas espirituais. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a estrutura da carne, né? E a carne como estrutura e como isso opera também espiritualmente. Porque a minha questão é discernir o que opera espiritualmente e como isso se dá na realidade que nós enfrentamos. Ok? Fica na paz, irmão. Deus vos abençoe. No nome de Jesus. Amém.